Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Calhardo, do O Voto, e hoje tenho os meus comentadores residentes, Bernardo Faro, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Olá, meus caros, que território é que vão anexar esta semana? Olá, Vasco, na Alvalade, que é onde é a sede do Observador. Ou as Berlengas, as Ilhas Desertas. Os Açores, se calhar para o Trump, dava mais jeito, que é o próximo, mais próximo. Dizem que a Madeira dá jeito, sobretudo em matéria de impostos, portanto talvez fique com essa. Joana, e tu? Ai, olha, eu desanexava o Trump, era o que eu fazia, Muito desanexava. Mas vamos começar por Portugal, porque com as presidenciais a acontecer apenas em janeiro de 2026, a verdade é que o tema continua na ordem do dia. Ontem, quinta-feira, a CNN revelou uma nova sondagem onde testou o nome de 19 possíveis candidatos, 18 homens e apenas uma mulher, Ana Gomes, que foi até hoje a mulher mais votada em eleições presidenciais no nosso país. A sondagem, que é apenas isso, uma sondagem, com 400 entrevistas telefónicas, mostra-nos que 28% dos inquiridos afirmaram que votariam de certeza no Almirante Gouveia e Melo e outros 28% mostraram intenções firmes para votarem em António Guterres, que dificilmente será candidato, tal como Pedro Passos Coelho, que reúne 23% dos votos. Logo a seguir vem António Costa, com 22%, que também será pouco provável que troque Bruxelas por Belém, Mário Centeno com 17%, Marcos Mendes com 15%, Paulo Portas com 12%, empatado com Ana Gomes, André Ventura com 11% e António José Seguro, Santana Lopes, Aguiar Branco e Francisco Louçã com apenas 8% das intenções de voto. Meus caros, não é a primeira vez que comentam as presidenciais e parece que o vosso maior receio continua a ser uma realidade. Gouveia e Melo não descola do primeiro lugar e ainda nem anunciou a sua intenção de avançar. Gonçalo, vamos mesmo ter um ex-militar em Belém? Vamos. Já nem é um receio para mim, eu estou completamente adaptado à ideia, até porque eu ouvi esta semana, não sei se esta semana ou a semana passada, enfim, no espaço temporal recente, alguns comentadores ou analistas a dizerem que o Gouveia e Melo tinha a seu favor o fator antissistema. Não sei qual, porque o Gouveia e Melo é o candidato claramente direcionado ao próprio sistema. Poderá não estar dentro do sistema político, mas está dentro do sistema das elites portuguesas. Portanto, a vitória, a meu ver, está garantidíssima para ele não Gouveia e ser Melo. político, não é? Creio que sim, porque há uma descrença grande neste momento nas classes políticas em Portugal. E o Gouveia e Melo passa uma ideia de que, em determinado aspecto, está fora do sistema, apesar de estar completamente dentro dele, mas porque não é político. Porque as pessoas não conhecem nada politicamente dentro daquilo que é Gouveia e Melo, mas mesmo assim tendem a votar nele. Nessa mesma sondagem é curioso que a maior parte das pessoas diz que o PS deve apoiar o Gouveia e Melo e a maior parte das pessoas também diz que o PSD também deve apoiar Gouveia e Melo. Ou seja, os dois maiores partidos do Bloco Central têm as suas bases eleitorais a quererem Gouveia e Melo. Portanto, parece-me que a vitória será confortável para o Gouveia e Melo, a não ser que aconteça aqui um aparecimento de última hora que eu devido, dado o conformismo político que este país tem. Mas não vai acontecer, não é? Nem o PSD nem o PS vão apoiar. O Luís Montenegro já disse que preferia alguém da casa, militante, também queria falar sobre isso, e o PS, não sei, tenho algumas dúvidas que isso aconteça, mas vamos ver. Em todo o caso, há outras considerações que são feitas relativamente a esta sondagem. O Gouveia e Melo estar em primeiro não é uma surpresa, porque nas outras também já tem assim sido várias vezes, mas para mim há aqui um grande perdedor nesta sondagem, que é Luís Marques Mendes. Luís Marques Mendes, eu não sei há quantos anos é que ele faz comentário ao domingo à noite na SIC com a quantidade de audiências que a SIC tem, sendo o maior canal de televisão em Portugal, creio eu, em termos de audiências. Mas estar ao domingo à noite, há vários anos a fazer comentário político, onde só naquele momento a única concorrência só há Paulo Portas em termos televisivos em Portugal, mas sim, tem sempre mais de 1 milhão de espectadores. E só ter 15%, depois poderão dizer-me, mas o Paulo Portas também só tem 12%, certo, mas o Paulo Portas está associado a um partido que é o CDS, que tem muito menos margem eleitoral do que o Marcos Mendes, que foi presidente do PSD. Eu acho que isso faz surgir ou eclode um tipo de derrota até pessoal e política grande para Luís Marques Mendes. Depois surpreendeu-me até em determinado aspecto, mas depois, enfim, tendo em conta que há muita gente na sondagem, faz sentido esses números, que é só os 11% de André Ventura. Sim. Porque faz com que ele tenha menos pontos percentuais do que teve há 4 anos, tendo em conta que hoje em dia tem mais mediatismo e mais apoio parlamentar do que tinha. E quando o Chega teve 18%. E quando o Chega também teve 18%. Isso deve-se também, digo eu, à sondagem sim, porque há mais opções e a taxa de rejeição do Chega é muito grande. Nessa sondagem dá uma taxa de rejeição de 80% ao André Ventura. Não há mais ninguém com uma taxa de rejeição tão grande. E ao mesmo tempo, parece-me que há duas coisas que podem acontecer com o André Ventura. Tendo em conta que os candidatos eleitorais agora a Belém são fracos, principalmente à direita, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista mediático, o Ventura pode beneficiar disso mesmo no curto prazo. Agora, no médio e no longo prazo, isto pode lhe trazer consequências pejorativas, no sentido em que pode haver uma saturação mediática e política do próprio André Ventura, porque aparece demais. Até nas hostes políticas e mediáticas, e viu-se também alguns comentários nas redes sociais,
houve pessoas que não aprovaram que fosse o André Ventura o candidato, porque é demasiado Ventura e começa a surgir a ideia que é só ele e não há abertura mediática a outras figuras, quer internas ligadas ao Chega, quer externas. E quando ele está sempre a dizer que quer ser primeiro-ministro, não é? Agora vai-se candidatar a presidente. Sim, a meu ver, eu acho que o Ventura candidata-se a Presidente da República porque tem a certeza que não vai ser eleito. Pois, Porque senão não se candidataria. certo. Bernardo, Vasco, as tuas considerações sobre esta sondagem? sim, relativamente a isto do Ventura, só para pegar neste último raciocínio do Gonçalo, eu mais do que olhar aos 11%, eu toco um bocado nesta última nota, que é, eu estou a ficar cansado, velho e gasto de ver o Ventura por todo lado. E é por todo lado, constantemente, sempre e só, numa lógica de mediatismo puro, onde o conteúdo é, e tem sido sempre, muito parco, a miúdo, muito fraquinho em qualidade. E, portanto, eu acho que ele candidatar-se, neste caso, às presidenciais, nada mais é senão ele a tentar ir para a opinião pública, uma vez mais, tentar colher aqui mais um bocadinho de mediatismo, estar uma vez mais presente no nosso dia-a-dia, e uma vez mais também garantir que as pessoas levam para casa aquilo que seja a uma ou duas ou três mensagens e únicos soundbites que ele saiba repetir. Portanto, eu gostava de o ver até com piores resultados do que os 11%, por mais que, naturalmente, ideologicamente, eu estarei sempre mais próximo dele do que um candidato como um Francisco Louçã, naturalmente. Mas foi um tiro no pé. Deixa-me só aqui dar uma nota sobre o Ventura. Há 4 anos eu acharia que fazia sentido ele candidatar-se, porque era só ele no Parlamento, não tinha 50 deputados como tem agora. 4 anos depois, acho que isso já não se justifica e há cada vez mais gente a ter o pensamento que tu estás a ter, parece-me isso. É óbvio, ou seja, eu acho que isto é tudo uma questão, é uma curva de evolução, não é? E é a evolução da maturidade do Partido Chega, que aparentemente tarda em não vir, ou seja, o Partido Chega parece o Partido Ventura, por mais anos que se passem, por mais temas em que se toquem, por mais discussão política que haja, Por mais deputados que eles por tomem. mais deputados que eles tenham, continua a ser e resume-se só e praticamente que inteiramente ao André Ventura. E eu acho que, pronto, a narrativa está-se a dizer uma coisa ainda juntar sobre aí. Ventura, antes de passares para o resto Claro, das sim, coisas, que isso é muito típico nos ditadores, não é? Não estou só a dar um facto sobre história, que é que os ditadores são bastante egocêntricos e querem concentrar o poder todo neles e querem estar sempre a aparecer. Poderia Portanto, é o narcisismo. Mas para além disso, eu queria só dar uma coisa sobre o Ventura, que é eu acho que ele tinha 2 hipóteses aqui nos presidenciais, que era ou não apresentava ninguém, ou se apresentava uma outra pessoa, corria o risco de acontecer aquilo que aconteceu nas europeias, que é uma descida de popularidade do Partido Chega, Brutal, porque o candidato não se coaduna com aquilo que o de Ventura tem feito, porque dificilmente existe uma pessoa, um político tão, e agora um bocadinho como o Gonçalo elogiava o Costa, tão genial, mas para mim no mau sentido, mas o Ventura é realmente uma pessoa com grandes capacidades políticas, muito embora sejam usadas inteiramente para o mal, é como Hitler, não é? Também é um tipo genial. Só Eu não ia nem nunca ir Novamente. tão longe. Essa comparação Novamente. Para mim, André Joana. Ventura não é diferente do que Vocês- aquilo que foi vocês estão a Francisco Louçã há 10, 15 e 20 Vocês estão a anos desenquadrar o que eu atrás. estou a dizer. Eu não estou a dizer que André Ventura é um tipo tão horrível e tão mau quanto o Hitler. Eu estou a dizer é que é possível que um político seja genial e que nós não concordemos de todo com ele, e o Hitler é a forma mais fácil de explicar isto. Certo, Mas aquilo que eu estou a dizer é isso, é que eu acho que ele só não coloca outra pessoa porque aquilo que aconteceu nas europeias, não é? Ele não quer Mas, poder. Joana, deixa-me só voltar aqui Por exemplo, rapidamente ao meu autárquicas. tema. Haviam 2 nomes bons, mas fala. Tem Deixa-me só autárquicas voltar em aqui ao meu setembro. tema. Quero Que saber os Sim, nomes. sim, sim. Eu acho que já me expressei anteriormente, portanto, o meu candidato eu gostaria muito que fosse Pedro Passos Coelho. exatamente, Pedro Passos Coelho. Portanto, este é para mim aquele que eu acho que devia ser o candidato à presidência da República. Acho que neste momento, perante inclusive os atuais candidatos que nós temos, é o único que reúne condições para estar à frente do país neste momento. Mas aparentemente o público discorda inteiramente daquilo que é a minha opinião, e ainda bem. E quando Ainda eu olho bem. para Gouveia e Melo... Não, inteiramente, é 23% dos votos. Sim, Em terceiro certo, lugar. exatamente, Sim, pronto. sim. Mas quando eu olho para Gouveia e Melo, a única coisa, aquilo que eu não consigo entender é o que é que está a ser o fator de identidade com o qual o público geral se está a identificar com ele. Porque ele politicamente é naturalmente um vazio, não é? Alguém que fez uma carreira militar e como tal nunca terá tido Exato. qualquer expressão política, muito menos partidária. Portanto, até aí tudo bem. No entanto, aquilo que eu não consigo entender
É o que é este traço que as pessoas, olhando para ele, veem nele. É a assertividade, foi a capacidade de resolução rápida e imediata, foi a determinação com que exerceu o cargo. Sim, é o facto, inclusive, de nunca ter estado ligado à política e aos partidos, que faz dele, nesta lógica semipresidencialista em que nós nos encontramos em Portugal, faz dele o candidato ideal. Talvez tudo isto, talvez muito mais, não sei. Guterres é aqui um candidato que eu gostava muito que não se candidatasse, portanto não entendo como é que a CNN o vai buscar. É um grande homem, sem dúvida alguma, é dos grandes nomes portugueses. Acho que muito faria por nós também se estivesse à frente daquilo que é para mim o principal papel do Presidente da República, que é ser o mestre diplomata do país. Então porquê é que gostavas que ele não se candidatasse? Porque acho que... Por causa do pântano que deixou. Ele é muito religioso. Isso. Eu acho que há três pessoas que... Há várias pessoas, mas há aqui três grandes notas, que é Durão Barroso, António Guterres, Paulo Portas, são para mim três pessoas que nunca terão um voto meu. Porque em três momentos críticos do país, cada um deles soube sempre escolher aquilo que queria, sozinho, independente, e à sua maneira deixaram sempre o país, não é? Eles não que tanto se dizem estatistas, não é? Ou estadistas, aliás. E eu não me esqueço, exatamente, só mais nesse sentido. Muito bem. Joana, conta-nos tudo. Quero dizer primeiro que, relativamente às presidenciais, e porque quero falar de um tema que é de hoje, premente, que é a IVG, mas só sobre as presidenciais, eu acho que Guterres seria uma boa pessoa para o cargo, porque acho que é assim, a figura do Presidente da República é assim uma figura de diplomacia. Olha que ele é contra o aborto. Mas também, mas eu acho que Guterres não vetaria nenhuma lei que a Assembleia da República também passasse. acho que não. E é sobretudo isto, é sobretudo o garante da Constituição. E eu acho que Guterres faz parte daquela velha guarda de políticos que têm os valores alinhados relativamente a este assunto. Não se deixam ir, por exemplo, como Pedro Passos Coelho, para um lado muito mais de limite do respeito pelos direitos humanos a bem da popularidade, que foi aquilo que Pedro Passos Coelho nos mostrou o ano passado, naquelas polémicas relacionadas com o livro da família e com outras, portanto, e o facto de ele ser da ala do PSD que prefere juntar-se ao Chega e até... neste momento não sei precisar se ele teve alguma declaração pública sobre o assunto, mas é de conhecimento mais ou menos público que para ele Montenegro não devia nunca ter traçado uma linha vermelha com o Chega. Portanto, era sobre isto, era só isto que eu queria dizer sobre as presidenciais e sobre o facto de nós termos umas eleições antes das presidenciais, que são as autárquicas. E agora sobre a IVG, que foi hoje, apresentaram algumas propostas de alteração de lei sobre a IVG no Parlamento e foram todas chumbadas. Todas rejeitadas. E queria falar... primeiro, queria relembrar uma questão de história, mas que não é de história, porque aconteceu há um ano atrás, não é? Portanto, pensámos um bocadinho para trás, porque às vezes com esta sucessão de acontecimentos mediáticos nós esquecemos das coisas que aconteceram antes. E, portanto, não nos podemos esquecer que em fevereiro de 2024 Paulo Núncio disse, e eu vou citá-lo porque é importante, devemos ter a capacidade de tomar iniciativas no sentido de limitar o acesso ao aborto e, logo que seja possível, procurar convocar um novo referendo no sentido de inverter esta lei profundamente iníqua. Portanto, Paulo Núncio revelou de forma muito clara que o seu objetivo era tomar iniciativas para tentar limitar o acesso ao aborto e depois fazer um novo referendo para reverter o direito ao aborto. Depois Nuno Melo veio dizer em sua defesa, porque estávamos em campanha eleitoral nesta altura para as legislativas, que aquilo que Paulo Núncio estava a tentar dizer não era nada disso, era que só se poderia reverter um aborto fazendo um novo referendo, porque o aborto foi aprovado com um referendo e portanto só se poderia reverter com um referendo. Não foi nada isso que ele disse, aliás, pela sessão que eu li, acho que se fica claro. E depois Montenegro, no meio desta atrapalhada toda, veio dizer e garantir aos portugueses que ele não iria mexer na lei do aborto. E sobre isso, de alguma maneira, a sua ação hoje, não é a sua ação, é a ação do PSD, esteve de acordo porque o PSD rejeitou todas as propostas, incluindo do CDS. Agora, verdade. Há aqui uma questão que é, não, porque a única pessoa que foi coerente no meio disto não foi Luís Montenegro, foi Paulo Núncio. Porque a lei do aborto vai interferir com direitos, liberdades e garantias, o que significa que o Primeiro-Ministro, fazendo parte do Governo, não pode, em momento algum, interferir nessa lei. Porquê? Porque os direitos, liberdades e garantias só podem ser legislados pela Assembleia da República. É da competência absoluta da Assembleia da República. Ou seja, Luís Montenegro, no dia em que prometeu ao Portugal, às portuguesas, sobretudo, que não iria mexer na lei do aborto, ele não estava a falar das suas competências. Ele não estava a dizer que ele próprio ia mexer na lei do aborto, porque ele sabia desde o início que iria ser Primeiro-Ministro, ou que estava a candidatar para ser Primeiro-Ministro. Ele sabia que nunca iria ter possibilidade de sequer mexer na lei do aborto. Ou seja, o compromisso que ele estava a assumir era que a AD não iria mexer na lei do aborto. Era esse o compromisso que ele estava a fazer. E o que aconteceu foi que um partido que faz parte da AD fez uma proposta para limitar o acesso ao aborto, que foi o CDS. Fez hoje uma proposta em que obriga as mulheres grávidas a
serem acompanhadas por técnicos de serviços sociais e técnicos de psicólogos, neste caso, durante o período de reflexão. Portanto, Mas pronto, depois levaram com voto contra do votaram PSD. com voto contra do PSD, sim senhor, mas Luís Montenegro é melhor pôr ordem na casa, porque aquilo que ele prometeu Mas às o portuguesas... Montenegro não manda no CDS. Então porquê é que ele prometeu isso às pessoas em campanha eleitoral? Ele prometeu isso às pessoas em campanha eleitoral que era para conseguir assegurar votos. E agora as pessoas que votaram na AD com a garantia de que nunca iria surgir uma proposta destas estão a ser traídas. Portanto, é só sobre isto. É sobre as narrativas que são criadas sem garantia nenhuma das promessas que vão ser feitas. A seguir, o que eu queria falar ainda sobre os números do aborto. Sim, muito rápido. E sobre o aborto em si é que há um problema grave sobre o aborto, que é nós temos tipificado na lei o direito ao aborto. Há vários, Joana. Há vários. Mas para mim, e os números que eu vou dizer são... Aliás, eu vou dizer o que é preciso fazer ainda sobre o aborto. É preciso alargar o prazo estacional para as 12 semanas, como a OMS recomenda. Nós somos dos países da Europa com um prazo mais limitado dos países que têm o acesso ao aborto. A OMS diz que pode ser as 12 semanas, em Portugal temos 10 semanas. O fim do período de reflexão obrigatório, nós obrigamos as pessoas a terem uma consulta e depois a ficarem 3 dias a pensar se é realmente aquilo que querem. O Chega hoje apresenta uma proposta em que as mulheres deveriam até ouvir o coração dos bebés, ou pelo menos serem informadas que podem ouvir o coração dos bebés. Pronto, que foi chumbada, graças a Deus. Depois, acho que o facto, há um grande problema que é não termos médicos suficientes que façam IVGs porque são objetores de consciência. Nos Açores, por exemplo. Neste momento, só 13% dos médicos do SNS é que fazem IVGs. Ou seja, existem muitas mulheres que não moram nos centros mais urbanos e que não têm um médico que faça IVGs. Nos Açores, por exemplo, em Santarém, temos o registro de um hospital que informou a mãe de uma rapariga adolescente grávida que aqui não fazemos abortos porque somos um hospital amigo de bebés. Quer dizer, nós ainda, apesar de termos tipificado na lei, não há ainda condições no SNS para que as mulheres façam o aborto. É preciso 2 médicos obstetras estarem presentes. Ou seja, há aqui uma série de questões que poderiam ser alteradas. Período de reflexão obrigatório a terminar, o prazo de alargamento já ia ajudar imenso nesta questão. E é importante percebermos, para quem a sua fé não é a favor do aborto, Para terminar. é importante percebermos que antes do referendo, o aborto clandestino era a 3ª maior causa de morte das mulheres em Portugal. Portanto, quando nós dizemos que não vamos alargar o prazo, como o LIVRE propôs e foi chumbado hoje, quando nós dizemos que não queremos alargar o prazo, o que nós estamos a dizer é que as mulheres que poderiam fazer o aborto entre as 10 e as 12 semanas, elas vão fazê-lo na mesma. Nós não estamos a impedir que as mulheres façam um aborto. Nós estamos a dizer que, ainda que a OMS diga para alargar até às 12 semanas e a OMS para alargar até às 12 semanas por causa disto, para não haverem abortos clandestinos, o que nós estamos a dizer é, vão fazê-lo à Espanha, vão fazê-lo em condições precárias. Porque se não tiverem dinheiro, nem vão à Espanha, vão fazê-lo em condições mais precárias. E depois tenham complicações médicas. É só isto. Obrigado, os partidos na Assembleia estão a conseguir. Gonçalo, só para voltarmos ao assunto, quem que eram os 2 candidatos? Não te esqueceste. Não, Pois. eu acho que as pessoas iam querer saber. Pois, externamente, Para enfim, fechar, sim. só aqui muito rápido, externamente seria Pedro Passos Coelho se candidatasse, não é? Mas Ok. os outros 2 internamente, eu acho que só há 2 nomes dentro do Chega que poderiam ter visibilidade ou qualidade para estar num cargo assim. O primeiro é Rita Matias, mas não pode porque tem menos de Ainda não 35 tem anos, idade, não é? Portanto sim. tem a questão etária. E o segundo é Bruno Nunes, que eu acho que tem a capacidade discursiva e a qualidade de oratória e tem alguma presença institucional para conseguir combater a nível mediático. Muito bem, mas não vai acontecer, né? Já Não, sabemos. não. E antes de avançarmos para os novos temas, vou pedir à Joana, ao Gonçalo e ao Bernardo para fazerem a sua sugestão da semana. Joana, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Em primeiro lugar, vou recomendar que amanhã apareçam na manifestação. Amanhã sábado? Amanhã sábado, na do manifestação, não nos encostem à parede. Na manifestação, não nos encostem à parede. E depois, para além da manifestação, que devem ir às 3 da tarde, 15 horas, vou recomendar um espetáculo de teatro, que é um monólogo, que se chama O Amor é Fodido, com texto de Miguel Esteves Cardoso e é interpretado por João Garcia Miguel. Está a decorrer no Ferroviário neste fim de semana, portanto 11 e 12. Já está esgotado, mas a minha sugestão é que apareçam, porque às vezes há sempre alguém que chega ao momento, apareçam à porta na mesma. Eu já consegui ver imensos espetáculos assim, apareça à porta, não apareceu a pessoa ou a reserva, a pessoa não comprou o bilhete e eu consigo o meu lugar. E a seguir, já que estou sempre a sugerir coisas em Lisboa, vou sair de Lisboa, a seguir 3 recomendações espetáculo. hoje? Não, porque este mesmo espetáculo Ok. vai depois, a 17 de janeiro, vai para Ovar. E por isso, Boa. para o Centro de Arte de Ovar. Muito bem, obrigado Joana. Gonçalo? Vou recomendar a série do momento, Squid Game, brutal. Eu já Adoraste. tinha visto a primeira série e nem me lembrei que ela existia porque passou tanto tempo da primeira temporada. Pois foi, 2 anos. Foi mais, acho eu, não é? Foi, não Quase sei. 5 anos, não? Não, 5 não. Não foi 2019? Acho que não. Enfim, não Mas sei, logo mas passou vemos, muito tempo. Sim. E eu estou a adorar. Não vou dar spoilers, mas Sim, não dê, estou não já dês. mesmo a terminar aquilo, está brutal. Muito bem, obrigado Gonçalo. Bernardo? Olha, eu Vasco, como estamos a começar o ano e está toda a gente cheia de mega planos e resoluções e promessas e desejos,
Vou sugerir aquilo que é para muitos uma grande resolução de ano novo, que é um livro da Mariana Chaves, nutricionista, sobre aprender a comer bem. E eu estou a sugerir este livro porque é efetivamente o objetivo meu este ano aprender mais, não necessariamente sobre o que é comer bem, mas o que são bons alimentos, o que são saudáveis, o que não são, o que faz pior, melhor, whatever. A alimentação compõe grande parte da nossa vida e, portanto, para mim é importante começar a perceber contribuir para a saúde dos nossos ouvintes. Muito exatamente, bem, e portanto, para quem estiver desse lado, dê uma trinca na bolacha Maria, mas para não esquecer de fazer exercício. Muito bem, obrigado a todos. Nesta segunda parte voltamos a não ter a obrigatoriedade de tema, por isso cada um dos meus comentadores vai trazer para cima da mesa o assunto que quer destacar esta semana. Quem é que quer começar? Eu posso Quem é que avança? A Joana começa. Eu vou lançar aqui o pânico. Portanto, eu vou falar precisamente sobre uma das minhas sugestões, sobre a manifestação de amanhã, sábado. Mas o que eu quero falar sobre este assunto não é necessariamente só sobre o tópico, portanto estamos a falar sobre a rusga ou a busca que houve revistarem as pessoas encostadas à parede na Rua do Bem Formoso. No Martim Moniz, a maior parte dessas pessoas eram imigrantes de países empobrecidos, portanto não eram imigrantes franceses nem americanos, e questiona-se bastante uma desproporcionalidade de meios. O facto das pessoas de terem encostado as pessoas todas em linha à parede e terem revistado todas estas pessoas. Eu acho que não tenho que dar aqui mais grande enquadramento do tema, porque as pessoas têm estado atentas ao que tem estado a acontecer. Eu quero falar sobre isto porquê? Porque eu acho interessante a maneira como o nosso Primeiro-Ministro está a construir o seu caminho enquanto Primeiro-Ministro e a forma como está neste momento a roubar o eleitorado do Chega e a imitar, roubando aqui as palavras de André Ventura, foi ele que disse isto, está a imitar o partido dele. Porque acho interessante, ou seja, nós com o Covid percebemos isto, percebemos que a nossa lei permite as instituições deste país fazerem tudo, não é? Nós achávamos que nunca ninguém podia limitar a nossa liberdade de circulação. Podem. Não é? Quando há um perigo verificado. As pessoas têm estado a falar sobre este assunto das buscas e da revista das pessoas com base nisto, que é, será que a polícia podia, será que não podia, há mandato, não há mandato, direitos, pronto. Na lei nós conseguimos sempre arranjar um enquadramento para isto acontecer. Atenção. Okay. O problema é, será que foi desproporcional aquilo que aconteceu? E eu acho que sim. Mas antes de me querer focar sobre isso, eu quero sobretudo falar aqui um bocadinho sobre o review do que é que o nosso Primeiro-Ministro tem a fazer. Portanto, eu acho que o nosso Primeiro-Ministro tem um plano a 3 fases, que agora vai-nos apresentar com uma 4ª fase, talvez daqui aos próximos meses. A primeira fase foi a fase do dar, não é? E, portanto, entre abril e maio, não é? Houve planos. Portanto, ele quis ser o miúdo popular da escola. Chegou à nova escola e quis ser o miúdo popular. E, portanto, na verdade, quis ser como António Costa e poder levantar o dinheiro do multibanco. Houve o plano da emergência da saúde. E eu não sei se vocês se recordam no plano de emergência da saúde, onde ele tinha 5 eixos e o 5º eixo era da saúde mental. E eu disse na altura que as únicas medidas que tinham cabimento económico era o facto de ele ir contratar 100 psicólogos e abrir um sistema, e eu trouxe aqui uma criação de um programa estruturado de saúde mental para as forças de segurança. Foram as únicas que ele criou, não é? Foi as únicas que ele fez. Porque todas as outras, tal e qual como eu disse aqui neste podcast, ele não as fez ainda. Portanto, e isto aconteceu ao longo deste plano de saúde. Houve imensas medidas que ele não fez. Medidas... Lembram-se que nós falámos das equipas multidisciplinares, que ele precisava de não sei quantos médicos e que não tinha no SNS psiquiatras, pedopsiquiatras para jovens, psicólogos, e ele não tinha nada disso. Eu disse, é impossível fazer uma coisa sem médicos. E realmente ele ainda não fez. Pronto, depois fez um segundo plano, que é o Tens Futuro em Portugal, que era um plano da juventude, lembram-se, com o cheque psicólogo e com alterações de IRS. Sim. Pronto, esse plano que ele lançou em maio, esse plano tinha aquele cheque psicólogo que foi uma loucura, mas depois foi saber um cheque psicólogo que excluía todas as patologias mentais, portanto, mais graves, quase ninguém conseguia ter aquele cheque psicólogo, porque não esqueçamos que a segunda maior causa de morte nos jovens é o suicídio, portanto nós temos uma grande recorrência de doença mental nos jovens e este cheque excluía as pessoas que já tinham doenças mentais. Depois, entretanto, devolveu o tempo de carreira aos professores, o tempo congelado, que até a ver vai cumprir. Vamos ver se vai cumprir faseado, como ele disse que ia cumprir durante os 4 anos. E depois o aeroporto, a ponte, o TGV, que ainda não sabe muito bem como é que ele vai pagar isto, mas que ele propôs e deu. Primeiro plano, cumprido. E ele tem que, algumas dessas coisas ele tem mesmo que as fazer, porque estão nos requisitos para fazermos o Mundial 2030 cá. Pronto. Se eu não estou em erro. Agora, vamos ver... E temos que voltar a usar o palco que o Carlos Moedas montou ali, não é? Já usámos, Rock in Rio. Mas temos que dar continuidade, porque aquilo paga as contas da cidade. Ou seja, o primeiro plano dele, os primeiros 2-3 meses, vamos dar, depois mete-se o verão, silly season, não aconteceu nada. A seguir vamos para setembro.
Segunda fase do plano. E a segunda fase do plano é entalar o líder da oposição e fazê-lo aprovar o Orçamento de Estado de 2025. Conseguiu. E ele propõe a medida do IRS jovem completamente sem cabimento. Os especialistas em economia, à esquerda, à direita, internacionais, diziam essa medida não pode acontecer. Isso nem sequer é constitucional. Ele finca pé porque quer muito fazer aquela medida, negocia tudo à volta daquele IRS jovem e no final diz: sim, senhor Pedro Nuno Santos, eu dou disso. Mas, entretanto, ao mesmo tempo que faz este pé de vento com o IRS jovem, faz o quê? Cria a ideia de que é impossível governar em duodécimos. E nesta ideia, o Presidente da República entra no plano de Montenegro, eu acho que sem querer, não para ajudar Montenegro, mas para salvar ele próprio, porque tinha dissolvido a Assembleia quando o Costa não consegue aprovar o Orçamento de Estado com a ex-geringonça e, portanto, tinha que ser coerente nos seus mandatos. E o Presidente da República tinha que comprovar isto e disse: não é possível governar em duodécimos, mesmo que a Constituição diga lá que é possível governar em duodécimos, mesmo que a nossa lei preveja essa possibilidade. Luís Montenegro disse: não é possível governar em duodécimos, vamos a eleições. E se formos a eleições, a culpa é de quem? Do Pedro Nuno Santos, porque eu já lhe dei o IRS jovem. Portanto, ele agora tem que dar tudo o resto. Consegue aprovar o Orçamento de Estado com Pedro Nuno Santos e garantir que fica como Primeiro-Ministro até, como vamos ter presidenciais cá no meio, até 2026. E depois de estar sentado na sua cadeira seguro durante mais de 2 anos, entra a terceira fase do plano. Na terceira fase do plano, ele começa... Portanto, o Orçamento de Estado é aprovado a 29 de novembro. No dia 25 de novembro, o Primeiro-Ministro começa por se manifestar e dizer que os casos de violência doméstica não aumentaram. Aumentaram foram as denúncias, mas não houve aumento real. Começa aqui. Nesta altura, vamos ver, as negociações do Orçamento de Estado na especialidade estavam a ser feitas desde 22 de novembro. Ele faz isto a 25, é aprovado a 29. Nesta altura já muita coisa estava aprovada do Orçamento de Estado, portanto já não havia grande hipótese das pessoas todas recuarem. Dia 27, ele diz que queremos, junto da população portuguesa, dizer que, sendo um país seguro, não podemos deixar crescer sentimentos de insegurança, fenómenos criminais graves. Convoca uma conferência de imprensa para não dizer absolutamente nada, a não ser que ele reconhece que há um sentimento de insegurança e de que ele agora vai começar a trabalhar para esse sentimento de insegurança. E eu questiono-me, então esse sentimento de insegurança não havia em abril e em maio, quando a primeira fase do plano, que era conquistar toda a gente e ser o miúdo popular da escola, estava a decorrer? Nessa altura não havia sentimento de insegurança, é porque ele não falou dos imigrantes nessa altura. Também não falou dos imigrantes na altura do Orçamento de Estado, não lhe dava jeito nenhum nessas 2 fases. Mas agora já dá. Porquê? Na primeira fase ele estava a querer conquistar toda a gente, o centro, a maioria das pessoas. Agora ele começa a querer conquistar o eleitorado do Chega, porque é assim que ele já percebeu que só vai conseguir ter estabilidade quando tiver o eleitorado do Chega, porque o eleitorado do Chega a dar 50 deputados ao Chega ele nunca vai conseguir, porque o PS não se vai juntar a ele. Então, o que ele diz sobre o sentimento de insegurança, a seguir diz aos jornalistas: eu não escolhi esta hora desta conferência de imprensa em função de nada de especial, eu estou a fazer esta conferência de imprensa simplesmente porque há um sentimento de insegurança e então eu tenho que as pessoas têm o direito a sentir-se seguras, não é? Pronto, diz sobre tudo isto para justificar o porquê de ter feito essa conferência de imprensa. A seguir, no dia 19 de dezembro, quando, nesta altura da Rua do Bem Formoso, aquilo que ele diz é que as operações policiais de prevenção têm um duplo conteúdo. Ou seja, aumentar a tranquilidade dos cidadãos, por um lado, diz ele, que é uma operação de segurança que serve para tranquilizar os cidadãos, quando tinha dito que havia um sentimento de insegurança antes, e combater as condutas criminosas. E agora as pessoas têm dito: mas a PSP fez isto autonomamente. Então porquê é que o Primeiro-Ministro vem dizer, assim que isto é feito, que isto foi feito para aliviar a sensação de insegurança? E depois a PSP... no final do mês de dezembro, o Primeiro-Ministro vem dizer que estava atónito e perplexo com a maneira como estavam a tratá-lo. A maneira como trataram o Primeiro-Ministro. Isto não parece um bocadinho Chega? Quando diz uma coisa bombástica, as pessoas revoltam-se todas e ele a seguir diz: o quê? Ficaram tão ofendidas comigo? Mas por que razão? Portanto, o nosso Primeiro-Ministro está a seguir exatamente aquilo que aconteceu. E agora, só para terminar mesmo, Termina, Joana, sim. No dia 7 de janeiro houve uma audiência sobre este assunto no Parlamento e o PSD diz que o Governo está a fazer mais e melhor do que o Governo faria. E o Chega diz que Montenegro está a imitar o partido. Hugo Soares, líder da bancada parlamentar do PSD, citou os telejornais para justificar esta operação. Ele diz que os telejornais abrem todos os dias com crimes e recusa extremismos de esquerda e direita. Portanto, para Hugo Soares, a razão pela qual nós podemos ter uma manifestação daquelas é porque, sei lá, a CMTV tem muitos crimes, abre o telejornal, é que isso sempre houve. Mas, se por alguma razão, só aqui nesta fase em que dá jeito ao PSD, é que se começa a falar de imigração. Vamos aqui agora sair de Portugal. Gonçalo ou Bernardo? Eu posso começar. Eu ia falar de... Deixa-me só dar aqui rápido. Dá. Ele tem que falar. Tenho mesmo de dizer isto. Tem que ser rápido porque a Joana capitalizou muito tempo. Tem que se confrontar comigo, bora. Não. A primeira coisa é...
Eu acho que acabaste de descrever então o maior gênio da política que alguma vez deve ter passado por Portugal. Olha o que eu falei do Hitler há bocado. Mas, dando aqui um passo atrás, eu acho que, mesmo, eu acho que Montenegro deve ter estado nos últimos anos a ver e a rever e a estudar, a consumir bem a série de House of Cards da Netflix, de acordo com a tua visão, não é? Porque isto Mas parece... olha, a questão da criminalidade, só aqui uma parte, se compararmos a criminalidade geral e alguns específicos em Portugal, ela diminuiu comparativamente há 20 anos, mas aumentou nos últimos 5 a 7 anos. Ou seja, nós estamos a começar a inverter a sensação de segurança em Portugal. Sim, e isso é um sim. problema. Tiveste um aumento de criminalidade depois do Covid, porque as pessoas estavam todas fechadas em casa, e tiveste um aumento de criminalidade assim que a pandemia terminou. Mas é contínuo, ou seja, todos os anos tu estás a aumentar os pontos percentuais de criminalidade geral, que é criminalidade grupal, criminalidade juvenil, tráfico humano, tráfico de droga. Ou seja, estás a inverter a tendência de segurança em Portugal. Claro, Mas naturalmente, e é das não grandes podes- bandeiras, tu daí não a podes- preocupação não podes dele. tirar uma análise Eu não estou a gráfica dos descredibilizar, pelo últimos contrário, estou a poucos anos. reforçar. Podes tirar, Tendo são em conta 5 que a tiveste uma 7 anos. pandemia em que as pessoas estiveram todas fechadas em casa. Mas- E os dados mostram-nos que foi depois da pandemia houve um aumento de criminalidade. Depois da pandemia. Certo, e isso não é preocupante? Porque as pessoas estavam fechadas Porque em repara, casa. a tendência estava sempre a descer nos últimos 20 Mas ou agora 20 anos. estagnou. Nem Neste por isso. último ano, os números que nos têm dado é que Repara, não há aumento de E criminalidade. atenção que os números de 2023, porque quando saírem os de 2024 vai ser problemático, porque aí Vamos já ver. tens os tumultos todos do Zambojal, da Amador, de Carnaxide. Quando isso sair, os crimes de agressões, esfaqueamentos, as explosões dos carros, etc., qual for a dominação jurídica, tudo isso vai explodir. Sim, mas isso foram um Portanto- conjunto de crimes que tiveram muita relevância, mas um conjunto curto de crimes para um ano inteiro e para uma população de 10 Mas milhões de pessoas. foi muito crime. A questão é Isso. essa. E durante muito tempo havia carros a explodirem em Lisboa durante quase um mês inteiro ou mais. Não, foi um mês inteiro ou Foi, mais que foi. os carros Sucessivamente explodiram em haviam carros a Lisboa. Olha, explodir. eu não em sei Arte. Ficar sem eu- tempo outros temas. sim, pronto, Mas- já. Eu não sei quanto aos outros, eu sinto-me altamente inseguro a andar em Lisboa. Tenho 32 anos, sou homem e sinto-me inseguro. Pá, lamento. Se a malta se sente altamente segura a sair à noite em Lisboa sozinho, excelente para eles. Devem ser os maiores da sua aldeia, como dizia o Ricardo Araújo Pereira. E eu não me sinto seguro. No Porto, E, sentes-te portanto, seguro? No Porto sentia-me consideravelmente mais seguro, mas eu também já não vivo no Porto há cerca de 3 anos. Não sei como é que hoje em dia está o Porto. Quando saí de lá ainda estávamos em pós-Covid, ou imediatamente a seguir. Portanto, não vou falar daquilo que não sei. Estou a falar daquilo que hoje eu sei e sinto, e é isto. E portanto, Ok. mas passa a bola, Gonçalo. Sim. Gonçalo, sim. Pronto, vamos passar para a América. Só temos esse tema, depois podem comentar o Ok, Gonçalo. sim. certo. Questões, isto eu queria falar da questão de Elon Musk, porque agora há uma Uhum. grande preocupação com a questão do Musk e a intromissão do Musk nas eleições. Em primeiro lugar, eu gostava de perceber o que é que, ou seja, as entidades responsáveis por esses comentários definem como intromissão. Porque até agora, Dizem que ele vai ser o verdadeiro presidente. certo, mas a questão, por exemplo, nas eleições europeias é a preocupação que as pessoas agora estão a ter. A intromissão é que é ele proclamar opiniões. É que se os Estados europeus vão limitar as opiniões do Elon Musk, isso é um pouco preocupante do ponto de vista da liberdade de expressão. RGPD para o Elon Musk. Pois, a questão é... Uma regulação. A questão é essa. Mas não é de Para dados, ela. ele não E- quer saber dos dados dele. Não, e a questão é, eu estava a ouvir, por exemplo, o Miguel Prata Roque, que até concorda bastante com uma coisa que ele disse. Uau, Que foi, é moderados. verdade. Sim, sim, já viste, atenção. Já se sabe se ele ganhou. Eram hoje as eleições agora. Era não me hoje? lembro. Acho que Não era sei, hoje. não sei, não sei, não sei. Vou Já vou confirmar, ver, vou Mas desculpa. ele, no comentário que faz na concorrência, disse ali qualquer coisa, não sei se foi estas as palavras, mas ele diz que estava preocupado com o excesso de concentração de poder em termos de tecnológicos. E eu concordo com isso, porque a questão da centralização do poder, quer seja político, irá inerentemente levar-nos a uma ditadura, se for económica, a um monopólio, e isso traz-nos consequências do ponto de vista da liberdade na descentralização desse mesmo poder. Ora, no contexto tecnológico, isso também existe. Sim, O tu hoje excesso- em dia vives numa ditadura tecnológica, mais do que tudo. se tu centralizares o poder numa entidade ou numa pessoa a nível tecnológico, isso também é preocupante. É um monopólio ou uma ditadura tecnológica. Só que o que é que acontece? O Musk, ao entrar neste mercado tecnológico das redes sociais, está literalmente a fazer o oposto daquilo que as pessoas estão preocupadas. Há o risco de ele de ter todo o poder para si. Há sempre o risco. Mas a questão é que o poder das redes sociais, outrora, há uns meses ou há uns anos atrás, estava sempre do mesmo lado. A Google, por exemplo, foi a maior financiadora da campanha do Partido Democrata nos Estados Unidos. Sim, Silicon Mas- Valley e Califórnia mas há anos que são uma democratas questão- e metem o dinheiro lá todo e há centenas de milhares ou bilhões Certo. de dólares. Ou seja, portanto. o Musk entrar agora simplesmente é um mercado concorrencial do poder tecnológico a acontecer. E o status quo de esquerda não está muito simpático com a ideia de que se começar a haver um status quo mais à direita dentro desse nível tecnológico. Concordo plenamente. Deixa-me só acrescentar aquilo que tu Deixando só a disseste. questão, há sempre o risco de alguém de ter o poder tecnológico para si, seja à esquerda ou à direita. Isso é mau porque Óbvio. leva a um excesso de concentração de poder ditatorial, económico ou político.
Mas no caso do Musk, eu acho que está a acontecer exatamente o oposto. Há concorrência no mercado tecnológico das redes sociais. Eu acho que isso é importante. Sim, mas isso também nunca deixou de haver. No entanto, aquilo que eu acho que Mais Musk ou menos. vem trazer pela Mais ou primeira vez nos últimos, diria eu, quase 20 anos, é que tu tens o estado da Califórnia, sobretudo São Francisco, liderada pelos seus grandes líderes tecnológicos, se quiseres, portanto, do Tim Cook ao Sundar Pichai, ao Larry Page, Mark Zuckerberg, todos estes que há muitos anos são caracteristicamente ou intrinsecamente democratas. Elon Musk ter alinhado por Trump fez a página virar nestes oligarcas, suponhamos assim. E isso aqui é pela primeira vez um virar de página como nunca antes se tinha visto. E, portanto, eu em parte percebo que a opinião pública olhe para isto como, oh meu Deus, o que é que está aqui a acontecer, ainda para mais, porque ele agora vai ficar à frente de Doge, não é? Exato, grande gabinete de organizações. Department of Government Efficiency. É uma coisa. Ou seja, literalmente ele vai ser o homem que mete a mão na massa e que vai reduzir custos e garantir que o governo gasta cada cêntimo que diz que gasta da forma como deve ser. De certo modo, eu digo-te, se efetivamente resultar à semelhança daquilo que foi a experiência que ele teve no Twitter, em que no espaço de um mês despediu 80% das pessoas, quando toda a gente dizia que aquilo ia afogar e destruir o Twitter, ele não só não afogou, como entretanto reconstruiu o Twitter, e hoje em dia tens um Twitter muito mais forte e resiliente. Eu não sei, a ver, vamos. Mas pronto, portanto, era só acrescentando mesmo relativamente ao teu ponto em particular. Sim. Joana, tens 30 segundos se quiseres dizer alguma coisa sobre isto? Sim, eu quero dizer que Elon Musk põe em causa a democracia. Alinho com os líderes europeus que também dizem a mesma coisa. Estás preocupada? Estou realmente preocupada. Acho que não é difícil, ou seja, percebo o que ele fez com o Twitter quando tem uma empresa de inteligência artificial. Acho que o Twitter não está melhor do que estava. Acho que o Twitter está bastante igual, mas para pior no sentido Em toxicidade. em toxicidade. O Bernardo está a dizer economicamente e Sim, mas financeiramente. em termos mas ou seja, era uma estrutura que estava montada e se calhar a pessoa que detinha o Twitter antes, se calhar não quis despedir as pessoas que o ajudaram a montar o Twitter. E o Elon Musk não teve problema nenhum em fazer isso e é o que ele faz, porque vê dinheiro apenas e só. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e Bernardo Faro. Todas as sextas tens um novo episódio do teu programa de comentário político nas plataformas de podcast ou em vídeo no YouTube. O Geração V é uma parceria entre o O Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.